Tudo bem, Oneg? Boa tarde. Sempre bom estar aqui com vocês, Fábio, Débora. Boa tarde para o Oi. ouvinte. A expectativa unânime de aumento da taxa Selic mais uma vez, a taxa que é referência para outras taxas na economia brasileira. Então, o que a gente tem nesse momento é encarecimento de crédito, muita gente que ainda está endividada, que precisa de crédito bancário, pequenas empresas, dificulta investimentos, crescimento. Então, a gente tem um processo de aumento de juros que deve continuar. A taxa Selic deve aumentar, segundo as projeções, para acima dos 10% nessa reunião, que começou hoje e termina amanhã, 2 dias de reuniões de Comitê de Política Monetária, a taxa Selic, portanto, subindo de 9,25%, que é a taxa atual, para 10,75%. E subiria mais um pouco, seria a última alta do ano, em março, para 11,75%. Tem previsões até de Selic acima de 12%. Isso por quê? Porque a inflação ela está persistente. A gente falava que a inflação desse ano cairia pela metade, sairia da casa dos 10% para cerca de 5%. Só que o que a gente está acompanhando é a inflação cada vez mais prevista para esse ano piorando, se aproximando dos 6% agora. E por quê? A gente teve um começo de ano com efeitos climáticos, mantendo preços de alimentos elevados. A gente teve a questão da pandemia com a Ômicron, fazendo com que o processo de normalização da falta de produtos que a gente vê no mundo, né, da desestruturação aí das cadeias mundiais, mais uma vez foi afetada. A China está com uma política de Covid zero, então tem um caso, eles já fecham portos, já não pode ninguém ir para a rua, então você acaba afetando a produção de indústria e entrega de matérias-primas. Então a gente tem encarecimento dessas matérias-primas que estão escassas, de fretes, de uma série de produtos que estão em falta no mundo, em vários segmentos da economia mundial. Mas aí, Oneg, o que eu percebo é que há uma preocupação muito grande aqui no mundo, né? O grande debate é que a gente tem uma parte importante da inflação que você tem um efeito de juro que é limitado, né? Você consegue imaginar que a taxa Selic mais alta vai conseguir impedir aumento de preços dessas peças, por exemplo, que estão em falta, ou vai fazer efeito com a disparada do preço do petróleo, por exemplo. Então, claro que é importante, segundo os economistas que eu tenho conversado aqui de várias vertentes, todos, obviamente, acham importante fazer um trabalho. O Banco Central precisa atuar para poder reduzir a inflação, porque a inflação é piora da vida, principalmente da baixa renda, na veia. Os preços não param de subir, e aí as pessoas vão tendo uma dificuldade econômica cada vez mais severa, e isso, obviamente, também puxa o crescimento econômico para baixo. Mas qual que é o equilíbrio entre aumento de juro, que dificulta também crescimento econômico, investimento, geração de emprego, e o equilíbrio desse juro que combata a inflação, né, sem derrubar tanto a economia? Eu vou conversar hoje, Oneg, com um economista de banco, inclusive, que é o Paulo Gala, que ele acha que o Banco Central está exagerando, que é muito complexo você ter uma economia como a nossa, com um crescimento para esse ano perto de zero, com um juro na casa dos 12%. Enfim, o mundo todo está aumentando o juro agora, mas o processo aqui dentro do Brasil é bem mais agressivo, inclusive quando a gente compara com outros países emergentes. Então, é um debate importante que a gente vai acompanhar aí na economia, hoje, amanhã. Agora, Oneg, só para não deixar de tocar no mesmo assunto que os economistas estão me dizendo muito hoje, é que o trabalho do Banco Central acaba sendo muito prejudicado pelas pressões por gastar mais, principalmente em ano eleitoral, né? Você vê aí que o governo está tentando agora zerar, está tendo um movimento para zerar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para tentar
diminuir preços de produtos industriais, mas ao custo de perda de arrecadação. Então, essa questão de manejo das contas públicas, isso acaba dificultando a queda de juros também, que os investidores olham para o Brasil e falam assim, bom, esse país é confiável mesmo, o negócio está estranho, eu vou pedir mais juro para financiar a dívida do país. Então, é complicado o trabalho do Banco Central desse ajuste fino e essa pressão política toda por gastar, jogando contra o combate à inflação, né? Dia desses faleceu um ex-presidente do Banco Central, Elmo Camões, que foi presidente do Banco Central no governo Sarney. Desde aquele tempo, aliás, desde um tempo anterior, você tem essa oposição entre a política monetária e a política fiscal, que é um enrosco do qual o Brasil nunca saiu. Plano Real, política monetária apertando a ponto de segurar o câmbio, e a política fiscal não veio. Então, digamos que os economistas do Banco Central fazem o seu trabalho, até porque tem as ferramentas para agir, e os economistas e os políticos que cuidam da esplanada não conseguem resolver esse problema, e isso aconteceu no Banco, aconteceu no Plano Real, e está acontecendo agora de novo, como aconteceu no governo Dilma, como aconteceu enfim, todos os governos. Pergunto, você joga o juro dessa estilingada, estica, o crescimento já está um desastre. A gente sabe que o juro impacta hoje porque as pessoas fazem a conta para amanhã, mas ele vai bater na economia daqui 5, 6, 7 meses. Então, qual é a projeção sobre os efeitos da economia? É que esse crescimento projetado para meio seja ainda menor e a gente entre em recessão? Ou não? Ou esse meio que a gente viu, projeção do banco, esse aqui é o FMI, Banco Mundial, não lembro quem que projetou esse 0,5% aqui, já inclui uma perspectiva de aumento da taxa de juros? Já inclui uma perspectiva de alta de juros, Oneg, porque o que vai fazer com que essas projeções se realizem de um pequeno crescimento é que o agronegócio, embora tenha começado o ano com essas dificuldades climáticas da seca, ali na região sul principalmente, a perspectiva para o ano é positiva. A gente deve ter um bom PIB agrícola. E ano passado foi um desastre, porque a gente, enfim, não deve repetir esse ano a pior seca em quase 100 anos que a gente viveu aqui no Brasil. Tivemos geadas muito fortes, as previsões climáticas são bem mais amenas para esse ano do que foi ano passado. E outra questão também que puxa o PIB para cima é setor de serviços. Por mais que não seja um crescimento também vigoroso, o setor de serviço ainda tem um espaço grande para recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Então, pessoas que, a minoria, obviamente, mas que têm dinheiro para consumir serviço, viagem, comer fora, lazer, deve ter crescimento esse ano. Então, o PIB cresce principalmente por conta desses dois fatores, agro e segmento de serviço. E aí, Oneg, a expectativa de crescimento mais robusto vai ficar para o ano que vem, porque, no final das contas, esse é um ajuste muito fino, né, de se é 0,5 de crescimento, 0,3, 0, né, o Paulo Gala, que é esse economista que eu marquei em entrevista para o Band News TV hoje às 6h30 da tarde, ele falou, olha, 0,5, 0,3, 0, menos 0,2, no final das contas a economia brasileira está estagnada e a gente só deve voltar a crescer acima dos 2%, que é pouco também para a gente, claro, mas crescer mais do que a gente está crescendo a partir de 2023, obviamente se a gente tiver uma boa pauta econômica com o novo governo. Mas as perspectivas, o Carlos Caval, que foi secretário do Tesouro, também estava me falando agora há pouco que ele acha que uma recuperação mais robusta só vai vir em 2023. E se tudo der certo, também o Carlos Caval acha que não tem muito o que fazer nesse momento para controlar a inflação, a não ser aumento de juro. Mas você sabe que é um debate aí que se o Banco Central errar a mão, né, subir muito o juro, joga a economia para recessão, sim. E aí, como o Paulo Gala fala, né, 0,5, 0,3, 0 menos 0,2 é tudo mais ou menos a mesma coisa, que é estagnação, mas dói, né, Oneg, a gente dá mais uma recessão econômica, a gente não quer isso não, né, mesmo que seja um PIBinho, 0,5, né, já faz uma diferença em relação a um número negativo, né.